buscam acelerar o desgaste no campo emocional do obsidiado, conseguindo com isso reduzir-lhe o tempo de existência no corpo físico. Está correta a minha interpretação? Sim, Ricardo, até certo ponto. Temos que inicialmente considerar para os nossos estudos a abordagem realizada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, quando ele trabalha com a classificação dos processos obsessivos, indo do mais simples até os mais intrincados, que estão designados como subjugação. O codificador ampliaria suas pesquisas, incluindo a possessão na Revista Espírita de dezembro de 1862 e também nos exemplares de janeiro a maio de 1863, analisando detidamente os processos de Morzine. No entanto, nas obsessões mais profundas, espíritos interessados em seu processo de vingança buscam também utilizar a vampirização, minando o fluido vital de seus perseguidos, ocasionando com essa estratégia a redução da imunidade orgânica dos obsidiados e, com isso, acelerando o desencarne de suas chamadas vítimas. Uma vez consolidados seus tentames, com a desencarnação de seus desafetos, podem exercer total influência perniciosa naqueles que se encontram seriamente comprometidos com os seus verdugos de hoje. Fora da organização biológica, em definitivo, os obsidiados não encontram mais os recursos protetores patrocinados pelo corpo de carne. Existem outras disposições dentro dessa matéria, Vicente? Existem inúmeros outros aspectos a serem considerados. Os mais simples poderão ser observados por você em alguns recém-desencarnados que insistem em manter-se alijados da lógica da continuidade da vida e não aceitam o auxílio que procede em tempo integral de nosso Senhor e Mestre. Por exemplo, as experiências de André Luiz em sua primeira obra, vindo a lume por intermédio de Chico Xavier, Nosso Lar. Perfeito, Ricardo. No capítulo 2º, intitulado Clarencio, no qual o iluminado mentor descreve que sentia necessidades básicas em relação ao corpo sutil ou perispírito. Comer, beber, entre outros itens relacionados à vida na experiência carnal, não se alteram de súbito em dimensão espiritual imediata, na qual, inclusive, nos encontramos. Veja que o próprio André Luiz vivia assistido, no entanto, alijado mentalmente daqueles que simplesmente estavam à sua disposição para resgatá-lo. Novamente o livre-arbítrio, não, Vicente? Até para ser socorridos temos de querer, porque o nosso Pai, como prova de justiça soberana, não irá obrigar-nos a algo que não queiramos. Apesar, Ricardo, de seus emissários do amor fraterno atuarem de forma constante ao nosso lado. Não somos abandonados nunca, porém, respeitados sempre. Falamos sobre obsessão, contudo, você poderia mencionar algum caso mais simples, motivador sobre o vampirismo? São muitos. Nos excessos de toda a ordem, encontraremos criaturas que estão agregadas aos nossos interesses. Criaturas estas, tanto encarnadas como desencarnadas, que nos fazem companhia e, com o aprofundamento do desequilíbrio, tornam-se nossos aliados em tempo integral. Não podemos deixar de mencionar as condições de ignorância, que, por vezes, muitos desencarnados insistem em manter. Como assim? Não aceitando o apelo de parentes e amigos que os sucederam na jornada para a verdadeira vida, ou mesmo ignorando seus mentores, procuram permanecer nos locais onde se encontram os seus tesouros. Tesouros, Vicente? É ensinamento claro e objetivo de Jesus em Mateus, no seu capítulo 6, no versículo ou parágrafo 21, onde o mestre ensina: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agindo assim, agarram-se aos valores efêmeros, crendo que ainda vivem os momentos passageiros na dimensão material. Então buscam sorver dos alimentos e dos líquidos a substância fluídica, alimentando-se com certa regularidade do produto que se encontra no plano mais denso, ou, por vezes, até vampirizando pessoas desavisadas, retirando parte das energias dos alimentos consumidos. Meu Deus, que horror! Contudo, mais uma vez, a lei aqui se aplica, Ricardo. Ninguém será submetido a qualquer inconveniente que não tenha para isso contribuído. O vigiar e orar não é simplesmente para utilizarmos como retórica, mas sim para aplicação constante. Aquela teorização toda me cansava enormemente.
Recordava-me de reuniões enfadonhas que frequentemente precisava ter com algum visitante da matriz da empresa em que eu trabalhava. Por vezes, horas e horas eram consumidas sem resultado algum. Dava-me a impressão de que determinadas pessoas, não tendo muito o que fazer em seus postos de trabalho, programavam certas viagens para literalmente matar o tempo, naturalmente tomando o tempo dos outros, que tinham muito trabalho para fazer. Vicente arrebatou-me de minhas memórias, dizendo ao seu pupilo: "Bem, Ricardo, como você pode notar, o tempo voa, e por agora teremos de interromper nossas análises, porque em poucos minutos iremos acompanhar a nossa irmã Maria Lúcia no encontro com a sua querida Isabela." Puxa, Vicente, que pena. O estudo abre realmente a nossa visão, não? Não entendi o olhar significativo de Vicente para mim quando completou. Concordo, Ricardo. É exatamente por isso que um dos ditados populares mais simples continua contendo o seu fundo de verdade. O pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o nosso Radiobook, com a leitura de livros espíritas de nossa autoria. E espero você na próxima edição, quando daremos continuidade à leitura da obra A Executiva. Continue conosco em nossa programação Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito bem, boa noite. Boa noite, meu querido amigo Jorge Elahá. Boa noite, Rubens, e boa noite a todos os que nos ouvem nesse momento pela Web Rádio Fraternidade. Muito bem, a gente vai para a terceira edição do nosso Pinga Fogo, agradecendo aos nossos amigos que já mandaram um punhado de perguntas, e a gente vai aqui colocando elas, e aos poucos a gente vai, com certeza, aproveitando o conhecimento do Jorge Elahá, e a gente já está fazendo isso aqui virar um programa, hein? Semana que vem a gente vai fazer o programa mais cedo, porque o Jorge tem um compromisso, mas a gente está firme, né? Com certeza. A gente vai abrir o programa com a prece. Eu queria te convidar, você ouvinte, internauta, para a gente recolher um pouquinho e fazer a nossa prece de abertura do programa de hoje. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é vosso sim, o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre, assim seja. Assim seja, a gente buscou lá uma prece aqui do acervo de áudio da Web Rádio Fraternidade com o Chico Xavier, uma prece antiga, lá da década de 70, para a gente começar o programa. Eu vou passar a bola para o Elahá começar com aquela abertura geral, 5 minutinhos ali, e aí depois a gente vai de perguntas e respostas. Hoje eu tenho a ajuda da Divina que está aqui comigo. Vem cá, Divina, cumprimento o Elahá ali, ó, ele está lá te ouvindo. Fala um oi para ele aí no microfone seu. E... Olá, Elahá, tudo bem? Olá, Divina. Que saudade. Que bom. Pois é, que bom rever vocês. Um prazer muito grande estar hoje na companhia de todos. Que bom. Hoje eu estarei aqui colaborando, né? Ajudando aí a captar as perguntas para que tudo funcione e transcorra da melhor forma possível. Muito bom. Então vamos lá, Elahá. É com você aí, vai, sua preleção inicial.
Uma boa noite para todos os que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, e que nos concede essa oportunidade singular de nós podermos nos encontrar e podermos trocar ideias durante esse período difícil para muitas pessoas com relação aos aspectos da nossa quarentena. E hoje, especificamente, como a gente sempre faz, a gente sempre fala um pouquinho antes de começar, até para dar tempo das nossas questões chegarem, eu queria destacar hoje um ponto em particular, que é decorrente do momento da quarentena que nós estamos vivendo. Eu quero falar hoje sobre família. Nós, na verdade, nesse período em que estamos passando, estamos vivendo alguns desafios da parte da família muito importantes. Porque, de certa maneira, a forma como os lares do Brasil foram organizados, eles foram feitos para que a gente não ficasse o tempo todo dentro de casa. Os apartamentos são pequenos, as casas são pequenas, porque nós passamos em família o final de semana e quando chega o início da semana, nós saímos e aí nós não convivemos tanto tempo juntos. E agora, nesse momento, nós estamos tendo a chance de conviver de maneira mais efetiva com todos os companheiros que constituem a nossa equipe doméstica. Isso, na verdade, para algumas pessoas é um prazer enorme estar na companhia dos filhos, na companhia dos netos, dos seus amores, de seus pais. Isso traduz para muitas famílias um momento de ímpar satisfação, porque às vezes a vida é muito corrida e a gente tem pouco tempo para estar com aqueles que são os nossos. Então a vida está nos oportunizando agora um momento da gente passar mais tempo na convivência com os nossos entes queridos. E ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa situação, nós temos alguns lares passando por graves dificuldades exatamente por conta do tempo longo em que as pessoas estão vivendo em casa. Crianças que deveriam estar na escola, adultos muito tempo circulando dentro de casa, adolescentes sem ter muita ocupação, e a gente precisa, por conta disso, ter algumas luzes que o Espiritismo nos oferece para que a gente possa trabalhar tanto com as crianças, os adolescentes, e também com os nossos idosos, que também estão em casa, e que a gente passa agora mais tempo na convivência com eles. O primeiro ponto que nós temos a observar sobre tudo isso é que famílias não são instrumentos terrenos. Famílias são instituições espirituais. São espaço de convivência das almas, não são dos corpos. É o grande espaço para o desenvolvimento das nossas potencialidades de amar. É no exercício da convivência que a gente vai desenvolver determinados valores. Então, na hora em que nós estamos lidando dentro de casa com algumas dificuldades de relacionamento, a gente precisa dividir essa dificuldade no meio. Metade dela, se é que a gente pode assim dizer, está no outro, mas a metade também está em mim. Porque se o outro me incomoda, existe reflexo do outro em mim. E nós precisamos aprender a sublimar e a resolver as nossas questões mais profundas. A nossa impaciência, a nossa incapacidade de lidar com os que são diferentes de nós. Nesse momento, portanto, o Espiritismo faz luz sobre as nossas vidas, nos informando que somos todos que constituímos os grupos familiares, espíritos muito antigos. E, frequentemente, esses espíritos muito antigos, como nós, todos nós somos, nós nos reencontramos com muita frequência no lar. Ou seja, o mais esperado dentro de uma circunstância familiar é que aqueles que dividem o mesmo teto sejam espíritos que se conheciam do ontem e estão se reencontrando no hoje. A relação mais comum dentro de uma família é reencontro. É o reagrupar de um grupo de espíritos que, por algum motivo, necessita estar novamente junto mais uma vez. E, nesse sentido, particularmente,
A família é um grande espaço para que eu descubra quem eu sou, para que eu desenvolva as minhas potencialidades espirituais. É certo que alguns grupos familiares são muito difíceis. Vícios, violências, abusos, agressões, são coisas que transcendem isso que eu estou dizendo, porque já esbarram no corpo da lei, da legislação. Mas aquilo que não é nesse sentido de ultrapassar o limite daquilo que a legislação estabelece, mas que tem muito a ver com a capacidade nossa de aprender a conviver e a desenvolver potencialidades, nós devemos acender a luz amarela para verificar onde nós estamos perdendo a paciência, onde está sendo difícil para nós, para que a gente consiga dar um passo e utilizar esse momento tão importante, que é a encarnação, esse momento tão importante para nós, enquanto espíritos, para crescer com eles. Se eu tomo um momento como esse da quarentena, e eu não consigo aproveitar isso para o meu crescimento e do outro, nós estamos perdendo tempo. A proposta do Espiritismo é que a gente aproveite ao máximo o tempo que Deus nos concede. Então, que a gente atente, perceba, se perceba, quando que me aborreço, quando que tenho raiva, quando que eu perco a paciência, para que isso me diga quem eu sou. E aí, descobrindo a relação minha com o outro e a importância espiritual das famílias, eu posso fazer um uso muito mais efetivo do tempo que Deus me concede. Dessa maneira, portanto, reflitamos sobre isso e façamos um esforço para descobrir que nossas famílias são grandes espaços de convivência. E se é difícil, oremos e façamos uma releitura do outro, uma ressignificação do outro nas nossas vidas, observando o companheiro e dizendo na intimidade dos nossos corações: você é a minha grande chance de sublimar meus sentimentos. Você é a oportunidade de provar para mim mesmo de que eu sou, sim, capaz de ser alguém melhor. É preciso que a gente ressignifique o que as pessoas representam para que elas deixem de serem cruzes pesadas que tombam sobre as nossas costas e passem a ser efetivamente instrumentos que nos revelam e que oferecem a nós a chance de efetivamente inaugurarmos um novo momento das nossas vidas pela interpretação legítima dos conceitos da doutrina espírita dentro do nosso cotidiano. Desejo, assim, que todos nós façamos um bom uso desse tempo que estamos tendo e que Deus nos abençoe para que a gente saia vitorioso espiritualmente desse momento tão singular dessa existência. Elahá, eu queria aproveitar que você começou falando sobre a família e às vezes a gente não tem... Essas colocações que você fez faz a gente parar para pensar. Então, o nosso instrumento de evolução está dentro da nossa casa. É isso mesmo, né? Sim, o nosso instrumento de evolução, ele está fora do lar, e está dentro do lar, e está dentro de nós. É o mundo, o outro e eu. Então, quando eu consigo articular isso e amar o mundo que está lá fora, o outro e a mim mesmo, eu cumpro aquela máxima do Cristo, que é amar a Deus, ao outro e a mim mesmo. Porque o mundo que está lá fora é a representação física do próprio Criador. Quando se fala que a gente tem que amar a Deus, não é um sentido de adoração, de liturgia, mas é se apaixonar pela vida, é amar a vida que está lá fora, amar a vida que eu tenho, a circunstância que eu vivo. Eu sou assim, é o que temos, então vamos com o que temos. Que a gente não espere a perfeição para que a gente venha a fazer algo de mais extraordinário na vida, que a gente faça. Existe até um pensamentozinho que diz assim, o passarinho, ele canta porque ele está feliz, ou ele está feliz porque canta? Aqueles que pensam que o passarinho canta porque está feliz, nunca serão felizes, porque esperarão ter a felicidade para começar a cantar. O passarinho, na verdade, ele está feliz porque canta, ou seja, ele canta e ao cantar ele sente a felicidade que ele tem. Então a gente precisa aproveitar isso.
na vida lá fora, no mundo lá fora, na criação, os animais, a natureza, tudo. E amar ao outro, aquele que divide comigo a existência, que é o meu companheiro do lar, o meu próximo. Amar ao próximo, como assim? É o próximo. Então, é aquele que está perto de nós. Ama esse que está pertinho de você. E é amar como a si mesmo. Então, eu preciso me amar. Como que eu vou fazer para me amar? Sabendo que eu sou importante. Se eu não souber que eu sou importante, eu nunca vou me amar. Eu sou extremamente importante para a minha própria história de vida. Eu sou importante para o espírito que sou. Esta existência, ela é muito importante para o desenvolvimento das minhas potencialidades espirituais. Então, eu sou muito importante para mim e para os que vivem junto de mim, aonde os outros acabam tendo muita influência daquilo que eu sou. Eu construo a felicidade nos outros. E os outros ajudam a minha felicidade também. Então, quando eu descobrir o grande propósito da vida, quando cair a minha ficha no sentido de que eu renasci para desenvolver valores, quando eu olhar os meus dramas familiares, eu vou trabalhar o meu eu para sair daqui melhor do que eu era, sem ódios, sem mágoas e sem grandes dificuldades. Porque às vezes a gente guarda mágoa de um pai, de uma mãe, anos, décadas, e depois você começa a querer voltar sobre seus próprios passos para pedir perdão daquilo que ficou mal resolvido. Às vezes nossos pais já não estão mais aqui. Às vezes estão. E a gente acaba fazendo um amargor na nossa existência que a gente, por não trabalhar o passado, não faz as pontes para o futuro. Eu fico congelado no meu sentimento de ódio, de raiva, de abandono, de desamor, e não consigo fazer relações saudáveis no hoje para o amanhã. Então, eu preciso desatar os meus laços, desatar essa mágoa, esse desamor, esse ódio, para que eu fique leve. E ficando leve, eu consigo construir relações mais saudáveis no agora para um amanhã mais venturoso. Quem carrega peso da mágoa, do desamor, não consegue andar com leveza. Nós precisamos aprender a perdoar e conceder perdão para que a marcha seja mais fácil. E dentro de casa existem muitas mágoas que estão guardadas e que a gente precisa efetivamente cuidar delas para que a gente consiga fazer bom uso do tempo e da família que Deus nos concedeu, como um grande instrumento de progresso para todos nós. Muito bem, vamos lá. Nós vamos resgatar uma pergunta da semana passada que chegou e não dava tempo de você responder. O nosso irmão pergunta, o Gilson Ferreira, nosso amigo lá de Belém, o seguinte, ó. Elahá, por favor, comentar e desenvolver reflexões sobre, considerando as ações das autoridades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, poderia dar exemplos da aplicação do item 21, né? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no trecho que diz, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode construir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vítimas. Essa passagem do Evangelho, ela até pode ser aplicada nesse aspecto mais abrangente da política, mas o primeiro espaço de aplicação dela é em nosso círculo mais íntimo, em que... E nós tivemos um probleminha com a internet. Vamos ver se a gente consegue voltar com o Jorge. Ele estava respondendo essa questão. Voltou, vamos embora, manda ver. Congelou, mas dá para ir, vai. Tá me ouvindo? Rubens, você me ouve? Te ouço. Entra no link novamente. Aí, voltou, agora vai. Pode falar, Lahá, vai, manda ver. Ok, vou retornar. Essa aplicação dessa lei, ela se refere muito mais aos nossos aspectos mais próximos do que os aspectos de caráter mais abrangente. Depois eu explico o porquê. Dentro da nossa
dentro da dinâmica daquilo que nós estamos vivendo, o que ocorre? Nós temos muitos conflitos que acontecem dentro das nossas relações próximas, em que é necessário que a gente faça o esforço para que o bem prevaleça sobre as situações que acontecem. Então, o chamado para o cristão é que a gente atue no sentido de que a verdade se estabeleça. Mas existem dois tipos de verdade. Existe a verdade com amor e existe a verdade sem amor. Para você trabalhar a verdade sem amor, é aquela verdade na qual eu falo a verdade com o objetivo de prejudicar o outro. A verdade que eu estou dizendo não é uma verdade que efetivamente queira construir o bem. E existe um comentário de André Luiz no livro Agenda Cristã. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, às vezes, você tem uma circunstância e você precisa que aquilo seja revelado, não precisa alardear, você não precisa fazer com que essa informação alcance 100% de todo mundo. Se o seu objetivo é consertar o mal feito, atue nas pessoas que você precisa para resolver o problema, mas não faça com que essa informação ela agrida a moral e até a imagem que as pessoas possuem. O tanto que a gente puder fazer para restabelecer a verdade, sem destruir reputações, tanto melhor que se faça. E aí, como que a gente pode fazer isso? É na relação que a gente vai mantendo com as pessoas, a gente sendo verdadeiro nas coisas, mas sem querer efetivamente prejudicar. Às vezes a gente faz muito de chegar assim, tá sabendo, fulano? Esse tá sabendo é porque eu quero falar uma verdade sem amor. Não é necessário dizer. Então, quando a gente for atuar, que a gente atue com bastante prudência nessas coisas, até porque há no mesmo evangelho um outro momento que diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem, por quem o escândalo venha. Então, às vezes, dependendo do móvel da ação, se é por ódio, por mágoa, por desamor, ou para proteger, aí a gente pode ter menos ou mais razoabilidade nas nossas ações. Isso eu estou falando nas questões mais do cotidiano. Com relação ao aspecto da pergunta que foi feita sobre executivo, legislativo e judiciário, essas relações institucionais, elas possuem leis que regulam. Existem leis humanas que tratam disso. E nós não devemos desobedecer às leis humanas. O que fazer, então? Observar o que as leis dispõem, cumprir aquilo que a legislação dos homens estabelece, porque os aspectos terrenos não competem à discussão dos espíritos. Então, quem vai resolver os nossos aspectos, os nossos problemas terrenos, de executivo, legislativo, judiciário e quem quer que seja, é a legislação que nós temos. É construindo leis, refinando leis, aprendendo a trabalhar leis, que a gente fará uma sociedade melhor. E usar o evangelho nas nossas questões mais particulares, nas conversas que a gente estende e na falta de sinceridade que a gente usa na relação com as pessoas. Muito bem, ela tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana também, foi feita pela nossa irmã Neuza Maria Garcia. Ela pergunta assim, olha, como dizer para acalentar as pessoas que somos imortais? Tem alguma coisa assim na Bíblia? Os evangélicos sempre perguntam o que dizer, já que eles não acreditam em reencarnação? A nossa Neuza Maria Garcia fez essa pergunta para a gente, encaminhou para a gente aqui. E eu passo a bola para você. Tem dois conceitos aí, imortalidade e reencarnação no final. Ela inicia a pergunta falando de imortalidade e termina falando de reencarnação. Muito bem. Quer saber na Bíblia. Sobre a questão da imortalidade na Bíblia, o que é que nós temos de mais claro sobre isso? Quando alguém diz assim, olha, isso não é verdade porque ninguém foi e voltou. Me dá o exemplo de um que foi e voltou. Aí a gente responde, Jesus. Porque se você não acha que Jesus foi e voltou, desmonta toda a estrutura da fé cristã que estabelece a ressurreição como retorno. E o Espiritismo, ele possui como código das suas verdades um conjunto de princípios aonde o esteio,
a base dos seus conceitos, não foram tirados de dentro do texto bíblico. A formação do pensamento espírita foi construída a partir de um conjunto muito grande de perguntas e respostas, muitas delas feitas por Kardec, outras encaminhadas de outros grupos para ele, e ele foi reunindo esse corpo de perguntas e respostas, verificando a coerência que existia entre elas, sem partir de nenhuma ideia preconcebida, e essas perguntas foram se caixando como um grande quebra-cabeça, até que ele conseguiu fechar. Uma vez fechado esse quebra-cabeça, havia uma consequência moral da imortalidade da alma. O que aconteceu? Ele descobriu que a alma existia e que ela era imortal, e que após a morte havia uma situação de felicidade ou infelicidade dos espíritos em função da sua conduta. Então, veja, são 3 pontos. A alma existe, a alma sobrevive e a alma experimenta uma situação feliz ou infeliz no mundo espiritual. De posse desses 3 elementos, Kardec disse, bom, então, como devem proceder os homens para que eles consigam ser felizes do lado de lá? Pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. E a segunda parte da obra, que vai desde a questão 614 até a questão 919A de O Livro dos Espíritos, vai tratar da conduta do homem. Feito isso, construída toda a parte moral do Espiritismo, Kardec observou que a proposta moral de Jesus era muito semelhante à proposta moral do Espiritismo. Ele disse, olha, os Espíritos propõem perdão. Jesus propõe perdão. Olha, os Espíritos propõem amor ao próximo. Aqui propõe também. Indulgência, olha só, paciência. Ele começou a ver que as virtudes que os Espíritos apontavam como importantes para o processo de transformação do indivíduo eram muito semelhantes com aquelas que estavam propostas na moral que o Cristo apresentava no texto bíblico. Aí que fez ele? Escreve uma obra chamada A Imitação da Moral do Evangelho. Então, esse livro, que depois virou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tentar mostrar a coerência que existe entre a moral espírita, que já existia, que era pré-existente a esse livro, e o Evangelho bíblicos. Olha como parece. Olha como essas mensagens são semelhantes. Então, os espíritas vão ao texto bíblico buscar o conteúdo moral que está lá, porque é isso que nos importa. Porque nós temos um corpo de doutrina que ele é independente do texto bíblico. Senão, daqui a pouco a gente está estudando Adão e Eva, está estudando a serpente, o dilúvio, e todas as questões que estão no Antigo Testamento, mas que não constituem artigo de fé espírita. Muitas pessoas dizem assim, poxa, mas a reencarnação, ela não está no texto bíblico. Mas existem muitas coisas que também não estão, e nem por isso elas deixam de ser verdadeiras. Os livros religiosos, eles são escritos exatamente em função das características de cada povo. Se você pegar os 5 livros de Moisés, desde o Gênesis até o livro de Deuteronômio, que são os 5 primeiros, não existe nem alma. Nem alma existe. Só fala da vida terrena, como se a vida do homem fosse unicamente esse espaço aqui, uniexistencial que a gente tem. Nós só vamos encontrar comunicabilidade dos espíritos mais para frente, no livro de Reis, quando tem a visita do rei Saul para conversar com o espírito Samuel, estava desencarnado, ele pede para que uma médium incorpore para que ele possa conversar com ele. Então, isso são fenômenos que vão acontecendo depois. E a questão da reencarnação, ela está, de certa maneira, posta de forma subliminar dentro do texto bíblico. Muitas vezes as pessoas evocam a ideia de que quer saber se tem vida após a morte? Então, me explique a passagem de Samuel. O que foi que houve quando Samuel teve no livro de Reis, capítulo 28, se não me engano, 1º Reis, quando o rei Saul conversa com Samuel, espírito, para saber sobre o futuro da batalha que ele iria passar. Então, isso tudo são situações que nos remetem a perceber que não é necessário, obrigatoriamente, que o texto bíblico possua isso, porque o nosso corpo de fé não está lá dentro. E quando se fala sobre reencarnação dentro do texto bíblico,
Existem muitas pessoas que questionam o fato de não existir isso de maneira muito clara. E aí os espíritas costumam trazer uma passagem, que é a passagem de Nicodemos, que está no Evangelho de João, no seu capítulo 3º, aquela passagem de ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, etc, etc. Mas existem outras passagens que podem ser bem interessantes. Quando o anjo aparece a Zacarias, que vai ser o pai de João, o Batista, ele diz para Zacarias: o filho que tu terás virá no espírito e virtude de Elias. Quando ele vem no espírito e virtude de Elias, significa que ele vem dentro do psiquismo daquilo que Elias levantava como verdade. Pode dar a entender que seja a reencarnação, mas não é uma confirmação cabal. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19, nós temos a passagem da transfiguração de Jesus. Na transfiguração do Mestre, ele vai ao alto do monte, conversa com Moisés e Elias, e quando eles descem, os discípulos perguntam: Mestre, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Responde Jesus: em verdade vos digo que Elias já veio e que não o conheceram. Ou seja, está falando de João. E aí diz o texto: então os discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista. Mas os discípulos podem ter entendido errado, né? Podem ter entendido errado. Porque foram os discípulos que entenderam. Jesus não disse isso de maneira clara. Ele teria, para que a gente dissesse que tem reencarnação, dizer de maneira clara. Só que a palavra reencarnação não existia na época. Ele deveria ter que encontrar algum outro instrumento para poder dizer isso. Ele teria para poder dizer que João Batista era a reencarnação de Elias, ele tinha que ter uma maneira clara de dizer, que não fosse essa. E talvez a chave dessa pergunta esteja no capítulo 11, versículo 14 do Evangelho de Marcos, aonde Jesus, virando-se para os que estavam ao seu redor, diz: e se quiseres saber quem é João, eu vos digo, ele mesmo é Elias que devia vir. Bom, se não tem uma maneira outra de dizer isso, eu não sei como é que teria que ser dito, porque não tem outra palavra. Não existia a palavra reencarnação, então é essa. E para terminar essas discussões, existe um conjunto de estudiosos do judaísmo, os rabinos cabalistas, que estudam a Cabala, e a Cabala ela é fundamentalmente reencarnacionista e estuda as mesmas obras bíblicas que a gente estuda, extraindo delas o sentido que dá a compreensão da existência de um Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da comunicabilidade dos espíritos, da evolução das almas e da necessidade do autoconhecimento para o alcance da perfeição do homem. Esses princípios são princípios muito próximos do Espiritismo, porque a verdade ela é muito antiga. Então, nós não devemos ter uma preocupação muito grande de procurar encontrar todos os princípios dentro da Bíblia, porque a Bíblia, na verdade, ela é um livro religioso. Não há nenhuma citação na Bíblia sobre a evolução das espécies, nem sobre a existência do átomo, e nem por isso essas coisas deixam de ser verdade. Nossas verdades estão depositadas nas obras de Allan Kardec. E a moral do Cristo, que está contida nos evangelhos, é profundamente semelhante à moral que os espíritos apontam como sendo a moral ideal para que nós sigamos para alcançarmos a felicidade. Muito bem, Jorge, nós temos uma pergunta que veio aí de Porto Velho, Marquinho. Ele pergunta o seguinte. Eu vou pegar ele pelo pé. Vai, né? Então a pergunta dele, na verdade, ele mandou duas. Olha só. Aos 163 anos de sua publicação, o Livro dos Espíritos continua sendo sólido e atual, como nos primeiros dias, sem ter sido abalado pelo progresso tecnológico das ciências materiais do mundo, porque, como diz Kardec, o Espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. Gentileza explicar o termo progressista.
E aí, ele também quer que você... Olha só para você ver. Ele quer que você comente o seguinte: algumas pessoas dentro do movimento espírita se intitulam espíritas, outras kardecistas e outras espíritas progressistas. Afinal, qual o termo correto para o adepto da doutrina espírita? É seu amigo aí. Eu acho que era. Era seu amigo, né? Isso é tema de um seminário. Bom, a primeira parte da pergunta que o Marquinhos faz é sobre a questão da... Eu até esqueci. Vou repetir para você. Ele faz do fato de o espiritismo... O espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. Gentileza explicar o termo progressista. Ok. Por que... não, a primeira parte da pergunta dele é perguntando se o Livro dos Espíritos continua atual. Isso, a obra espírita foi publicada em 1857. E nessa obra, questão 540 de O Livro dos Espíritos, diz assim, no finalzinho dela, último parágrafo: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Ele estava dizendo que os seres evoluem desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Aí estava íncita a ideia da evolução das espécies, a evolução dos seres, que só seria confirmada 2 anos depois, em 1859, com a publicação da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. E depois, teríamos no ano seguinte, em 1860, uma publicação muito interessante de Alfred Russel Wallace sobre a origem do homem, porque a obra de Darwin não tratava da questão do ser humano, tratava só de animais. Ele não ousou falar sobre isso, salvo no penúltimo parágrafo da última página, ele tem um comentáriozinho que ele diz que estudos semelhantes poderiam ser feitos em relação ao homem, mas ele não ousa dizer que o homem passou por esse processo evolutivo. Caberia a Alfred Russel Wallace cumprir esse papel de estudar os fósseis humanos e construir uma linha de tempo apresentando o crescimento do indivíduo. O Espiritismo apresentou isso 2 anos antes de Charles Darwin. Na primeira parte da obra, O Livro dos Espíritos, existe muitas discussões sobre espírito e matéria, mostrando que eles são estados alterados de uma mesma condição. Energia e matéria seriam algo semelhante, e que tudo é relativo. Isso está no Livro dos Espíritos, primeira parte. Tudo é relativo. Quando ele fala que a parte da matéria e da energia são, em verdade, elementos, formas distintas da expressão de um mesmo elemento, que é o princípio material, esse princípio iria se consolidar com a teoria da relatividade, apresentada por Einstein a partir de 1905, quando ele começa a apresentar o efeito fotoelétrico, e depois as consequentes descobertas sucessivas dos estados transacionais da matéria. E, da mesma forma, ele se antecipa ao tempo da relação do homem e da mulher. Na Revista Espírita de 1860, Kardec chega a colocar um artigo, na qual o título do artigo é A Mulher tem alma? Ponto de interrogação. Porque era uma discussão do seu tempo se a mulher tinha ou não tinha alma. É mole? E aí ele faz essa provocação para chamar os leitores para o texto. E o Livro dos Espíritos, 1857, não, são todos iguais. Então, apresentar o homem igual à mulher num período daquele era uma coisa de extrema vanguarda. Então, nós não encontramos ainda, na análise que se faz sobre o desenvolvimento da literatura espírita, nada que a gente possa dizer que possa ser negado em relação ao que está disposto em O Livro dos Espíritos. E quando ele fala que a doutrina é progressiva, é porque isso está colocado, basta ler o capítulo 1º da Gênese, um capítulo que era um opúsculo em separado e Kardec depois juntou na Gênese. O opúsculo chama-se O Caráter da Revelação Espírita, em que ele apresenta ali 8 características diferentes do Espiritismo. Uma dessas características, uma delas, é que o Espiritismo é uma doutrina progressiva.
O que ele quer dizer que é progressiva? Que os seus princípios não estavam fechados em si mesmo e que a todo momento novas verdades poderiam se somar. Por exemplo, a obra de Kardec não traz nada sobre cidades espirituais. Isso iria ser apresentado a partir da obra O Nosso Lar, de André Luiz, de 1944. Antes disso, nós não tínhamos esse tipo de informação. E essa obra teve muita dificuldade para ser publicada pela materialidade do mundo espiritual que ela apresentava. Quem deu forro para que essa obra pudesse ser publicada foram as obras escritas por Andrew Jackson Davis, que era um precursor da doutrina espírita americano e que tinha desdobramentos impressionantes e falava sobre o mundo espiritual e sobre a vida no mundo espiritual, narrando particularidades muito próximas daquela que o livro Nosso Lar apresentou. Depois de André Luiz, nós tivemos muita riqueza de informação a partir de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, e também muito material interessante vindo por Ivone Pereira do Amaral, não só com as obras psicografadas na forma de romance, como pelas duas obras extraordinárias dela, que é Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, que é uma literatura muito densa sobre a realidade do mundo espiritual vista por um médium que desdobra. E isso tudo nos ajuda a perceber que a doutrina ela não está fechada em si mesma, ela está sempre revendo seus conceitos, desde que esses conceitos não desconstruam o edifício que está lá embaixo, que é a base doutrinária. Então, quando se trabalhava dentro da doutrina espírita a questão sobre a evolução das espécies, nós não tínhamos ainda muito material para isso. Mesmo a obra de Gabriel Delany, Evolução Anímica, ainda não traz todo o material que a gente precisaria para trabalhar isso. Somente a partir de 1900, com as experiências de Hugo de Vries sobre o mutacionismo, e mais tarde com a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, é que a gente pôde fazer, finalmente, o entendimento desse fenômeno e entender que o princípio que estava colocado na obra básica poderia ser distendido. Então, ela é progressista no sentido de que ela não está fechada, encerrada, sem aceitar novas verdades, desde que essas verdades não desconstruam as verdades já estabelecidas anteriormente. Sobre a nomenclatura, que ele fala no final da pergunta, se é espírita kardecista, ou se é espírita progressista, muito bem. O nosso termo para designar-nos é apenas espírita, porque já que Kardec foi quem criou o nome espiritismo, não faz muito sentido a gente usar duas palavras para designar a mesma coisa. Então, é como se eu dissesse, nossa, mas esse cachorro é muito canino. Uai, o cachorro ele é canino por natureza, faz parte da natureza dele, não é? E aí, quando você vai trabalhar o conceito de espiritismo, naturalmente, a gente já está íncito que é um conceito de Kardec. O que reforça esse tipo de uso no Brasil é porque muitas outras doutrinas que existiram no Brasil e existem até hoje, até por uma tentativa de se identificar com a parte da comunicabilidade dos espíritos, passaram a também se designar espíritas, embora elas não sejam necessariamente vinculadas ao pensamento de Kardec. Mas eles entendem que espiritismo é sinônimo de mediunidade. Se na minha doutrina tem mediunidade, então é espiritismo, independente do que ela seja. Esse raciocínio que aconteceu na sociedade brasileira, muito mais lá para trás, na década de 60, 70, até a década de 80, isso ainda acontecia com uma certa frequência, hoje menos, porque há uma liberalidade religiosa muito maior hoje no Brasil. Então, pelo fato de terem muitas doutrinas que também se vestiam com a capa de espiritismo sem o selo, os espíritas passaram a dizer, não, mas eu sou espírita, mas não sou esse espiritismo aí, eu sou outro. E aí começou a se criar esse termo indesejável de espírita kardecista. Não é necessário. Não é necessário. A gente é espírita e pronto. Sem que isso tenha que ser usado com arrogância do tipo, não. Você não é espírita, alto lá. Senão eu sou espírita X e você é espírita kardecista. Não.
Eu sou espírita, você é qualquer coisa, não sei que diabo você é, mas você, eu sou espírita. Então, isso não pode. Não cabe a gente expurgar as pessoas, diminuir os outros. Havia muitas pessoas na década de 70 que queriam que a gente arrancasse o nome de espírita das instituições que não eram efetivamente ligadas à codificação kardeciana. Não foi boa prática, não seria boa prática, porque isso mostraria intolerância. Com o tempo e o esclarecimento que se foi fazendo, essa prática foi mudando e hoje é mais raro esse fenômeno dentro do nosso território nacional. E sobre espíritas progressistas, acabou se tomando esse termo progressista, não com o sentido que Kardec coloca no capítulo 1º da Gênese, de progressista no sentido de trabalhar e estar aberto para que novas ideias que não firam o princípio inicial possam ser agregadas. Usa-se, muitas vezes, o nome de espírita progressista para representar um outro conceito, que é um conceito ligado a uma corrente político-filosófica, que entende que as instituições devem ser renovadas, que os conceitos da nossa sociedade são antiquados e que a gente precisa de uma oxigenação de conceitos e acabar com muitos preconceitos que existem. E, por isso, esse segmento se auto-intitula de progressistas. E aí, para a doutrina espírita, a ideia de que ser progressista é você ser exatamente isso. Mas não. Para nós é suficiente sermos espíritas, porque não existe nenhuma outra qualificação que nos designa. Nós não temos alto espiritismo, baixo espiritismo, espiritismo de esquerda, espiritismo de direita, espiritismo progressista, espiritismo... Não tem. Só existe um, chama-se espiritismo. Muito bem, Elahá. Vou pedir para a Divina fazer uma pergunta que ela pegou ali, que chegou para a gente. Divina. Rubens, nós temos aqui uma pergunta da Elisa Souto Maior, e ela traz um questionamento aqui muito interessante, dizendo o seguinte: se não cai uma folha sem a permissão de Deus, como explicar a pandemia que está ocorrendo no momento? Rubens, se você me permitir, tem algo que pode complementar, não sei, que às vezes... Pode ser? Tem outra pergunta? Outra pergunta? Tem outra pergunta? Aqui, ó. Se pensarmos e estudarmos a história, veremos a presença de pragas, pandemias, guerras, grandes calamidades na natureza desde os primeiros tempos, sempre com muito sofrimento atingindo a humanidade. O que tudo isso, todo esse sofrimento, traz e nos ensina? E como Elahá acha que o mundo irá se portar depois de todo esse sofrimento, de todos esses acontecimentos? Lembrando que nós temos nós já temos dois poucos que o Elahá falou muito sobre essas coisas e acrescentar ainda agora chegar. Elahá, é com você. Bom, primeiro eu quero destacar que a moça que fez a pergunta, o sobrenome dela é Souto Maior. E eu estudei muita história num livro de Souto Maior. Nossa, como aprendi muita coisa de história no livro. Deve ser algum parente dela. Muito bem, então sobre a questão da pandemia, como que pode, se não cai nenhuma folha sem a permissão de Deus, como pode acontecer a pandemia? E a segunda questão que diz respeito a essas pandemias que são cíclicas, né, de certa maneira cíclicas, e o que a gente pode aprender com elas. Bom, a primeira coisa a observar sobre isso é que o fato de dizer que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai não significa que aquilo que ele permite é a vontade dele. A permissão de Deus significa que, na faixa de evolução que nós temos, aquilo não nos é injusto. Quando a gente renasce, nós temos uma faixa de coisas que nos é possível de acontecer, nos é razoável, nos é justo que aconteça. E nós transitamos dentro dessa faixa.
nosso livre-arbítrio oscila dentro desse intervalo de possibilidades que é a permissão de Deus. Você pode isso, você pode aquilo, você pode não sei o que mais. Então, de acordo com as nossas possibilidades, o nosso livre-arbítrio oscila dentro disso. Esse intervalo de oscilação é a permissão de Deus. O que está fora do intervalo não vai dar para a gente fazer. Então, há pessoas que, por exemplo, sonham demais de realizar determinadas coisas e não conseguem. Ai, meu grande sonho é que eu consiga fazer determinada coisa. Tenta, não consegue realizar. Por que não consegue? Porque está fora do intervalo. Não está dada a ela, nesta existência, a chance de pular esse muro. Então, a gente tem umas limitações maiores ou menores, de acordo com a nossa evolução e com o uso do nosso livre-arbítrio. Quanto mais inteligência, mais ele alarga. Quanto mais primitivos, mais ele estreita. Quanto mais a gente acerta, mais a gente usa daquilo que faz erro, menos eu uso daquilo que me seria possível viver. Então, Deus permite, mas não quer dizer que seja a vontade dele. A escravidão foi permitida, mas não era a vontade de Deus. Então, existem muitos fenômenos que acontecem na Terra que eles possuem a permissão porque estão dentro da faixa do não injusto, mas não significam dizer que seja exatamente esse o planejamento. Só para deixar claro, ninguém renasce para assassinar ninguém. Se ninguém nasce para assassinar ninguém, todos os assassinatos que aconteceram são transgressões da lei. Foram permitidas, mas não eram a vontade do Senhor. Então, a pandemia acontece porque está dentro da nossa faixa evolutiva. Em que sentido? Nós podemos, a partir desse evento, aprender coisas novas. O que é que a gente pode aprender com a pandemia? O que é que a gente pode crescer com ela? Desenvolvendo o nosso sentimento de coletividade, aprendendo a conviver em família, a respeitar os espaços dos outros, a poder reconstruir laços feridos dentro de casa, a poder fazer um mergulho dentro de mim mesmo e me melhorar intimamente com o meu conhecimento interior. Isso tudo eu posso aprender com essa pandemia. Aprender a me articular com os meus para que a gente possa socorrer famílias que padecem, que têm fome, que estão com a sua despensa vazia, que estão passando necessidade. É quando eu me reúno não só com os meus para poder ajudar ali próximo, mas quando nós nos reunimos em prol de um objetivo muito maior, que é o planeta. Então, tudo isso a gente pode crescer se nós soubermos aproveitar. Deus permite por quê? Porque está na faixa da nossa experiência. Nós ainda não estamos fora de passarmos por esse tipo de situação, porque vivemos num mundo de provas e expiações, transitando para a regeneração. Então, algumas experiências ainda não são típicas, e as pandemias, que já aconteceram várias, elas acontecem agora. E é a forma como nós nos relacionamos nesses momentos que indica se nós já estamos aptos para vencermos essas dificuldades. Então, por aí a gente pode tirar uma ideia da razão pela qual Deus nos encaminha a essas provas e, ao mesmo tempo, o que podemos fazer para aproveitar as lições que Deus nos concede. Muito bem, Elahá, a gente está quase chegando ao final do programa. A nossa irmã Beth, aqui de Uberlândia, a Beth Teles, pergunta: Elahá, a dor modela a alma, tornando-nos mais sensíveis, nos estimulando ao perdão e à compaixão? Não. A dor não nos modela a alma e não nos torna melhores. O que nos torna melhores é nós sabermos aproveitar o sofrimento. Existem muitas pessoas que passam pelo sofrimento e fazem uma ruptura com Deus, perdem a fé, blasfemam, viram as costas para as questões espirituais com ódio de Deus porque não lhe concedeu o que queria. Então, aí o sofrimento acabou não ajudando muito. O indivíduo fica amargo, fica descrente e passa a ser uma pessoa muito mais difícil do que ele era no começo. Ele descobre que, na verdade, ele não tinha a evolução que ele pensava que ele tinha. A gente não regride. Então, quando isso acontece, é porque nós revelamos para nós mesmos quem nós éramos. A dor, portanto, não nos torna melhores.
É quando a gente aproveita a dor, tal como a pandemia, que a gente pode aproveitar para crescer, quando eu aproveito o momento de reflexão, em que eu choro, lamento o que eu fiz, revejo a razão das minhas lágrimas e reconstruo o meu caminho, aí a dor passou a ter sentido para mim. A dor, na verdade, ela não vai produzir isso, porque o sofrimento não produz evolução. Quem vai produzir evolução em nós é nós interpretarmos o porquê disso e como que eu posso crescer para não passar por isso de novo. Que a doutrina espírita conceitua com o nome de bem sofrer. Bem sofrer é eu aproveitar o momento do sofrimento, mergulhar dentro de mim e perguntar o quanto eu contribuí para que isso acontecesse. Não contribuí. Se eu não contribuí, então deve ter alguma origem maior. Como que eu posso fazer para minorar o meu sofrimento sem ferir a ninguém? Então, essas reflexões para que a gente cresça e não se fira e não fira os outros, são importantíssimas para o desenvolvimento nosso e que a gente consiga realmente, através da dor, aprendermos a perdoar e efetivamente sermos pessoas verdadeiramente melhores. Olha, são inúmeras as perguntas, a gente não vai conseguir fazer todas, a gente pede desculpas. As perguntas chegaram aqui pelo WhatsApp, estão chegando aqui também pelo chat do YouTube, do Facebook, mas a gente está guardando elas e a gente vai ter outros pingas-fogos aqui com Elahá e a gente vai aproveitando as perguntas. Então, se a gente não conseguir trazer a sua hoje, certamente a gente vai trazê-la em um momento, porque a gente está guardando elas aqui. Para a gente encerrar aí para a última questão, Elahá, eu queria que você comentasse uma notícia que correu o mundo aí essa semana passada, e que talvez ilustre o que essa pandemia conseguiu fazer. É o seguinte, que você comentasse a pandemia, esse quadro tem mostrado questões interessantes, como judeus, cristãos, muçulmanos se unirem em oração pela primeira vez em Jerusalém, que eu acho que é um marco histórico, né, meu amigo? Com certeza, esses momentos, eles promovem essas sensibilizações. Eu lembro quando teve um incidente em que um cristão teria entrado numa muçulmana no Egito, no Cairo, e promovido a morte de muitas pessoas. Então, na semana seguinte, os cristãos deram as mãos numa praça e os muçulmanos, no meio da praça, oraram protegidos pelos cristãos de mãos dadas. É uma coisa muito bonita. E, naquela mesma semana, muitos muçulmanos queriam vingar a morte dos irmãos muçulmanos, atacando também uma igreja cristã. Então, devolvendo a cortesia, os muçulmanos fizeram um cinturão em volta da igreja copta para que os cristãos pudessem fazer seu culto, enquanto os muçulmanos de mãos dadas permitiam que eles estudassem e que orassem dentro da igreja. Então, essas experiências, elas são muito bonitas. Existem muitas iniciativas nesse sentido dentro do Oriente Médio, que é onde existe maior número de desgastes em termos religiosos, né? Existe um movimento que a gente, de repente, pode até achar na internet, que é o movimento das mães de Israel, que são as mães muçulmanas, drusas, cristãs, judias, que se juntam porque elas não suportam mais perder seus filhos. Se os homens querem guerrear, as mulheres não querem. Então, elas fazem caminhadas dentro de Jerusalém pedindo paz, pedindo para que haja harmonia, para que seus filhos possam viver no regaço do seu seio, sem que elas tenham que passar pelo dissabor de perderem tantos filhos para a guerra. Então, são experiências muito interessantes. E essa semana, nós tivemos mais uma dessas experiências bacanas, que foi um momento singular em que estavam reunidas 5 autoridades religiosas orando. Estava o católico ortodoxo, o católico romano, eram 2 judeus, mas vamos considerar que era o judaísmo. Eu tinha um representante do muçulmano xiita e um representante dos muçulmanos sunitas. As 5 religiões. Oi? Pode continuar, desculpa, pode continuar. As 5 religiões estavam reunidas em Jerusalém para orar
pelo mundo, porque diz assim, a doença está atingindo a todos. Nós temos que unir as nossas fés para pedir a Deus para que socorra a humanidade. Então, voltando à pergunta que a Souto Maior fez, por que Deus permite que isso aconteça? Para sensibilizar os nossos corações. Não tivesse uma pandemia dessa, certamente esse pessoal não estava reunido. E quando as lideranças se reúnem, isso manda uma mensagem para os que estão embaixo, de que não existe esse desamor que a gente tanto pensa que tem que existir. E isso promove uma união maior das pessoas e faz com que os indivíduos efetivamente aproveitem mais a vida, retirando ódios, diferenças que existem de outras religiões, de outras culturas, de outros povos, e a gente consiga finalmente se enxergar como irmãos que nós verdadeiramente somos. Muito bem, a gente caminhando para o final, vou pedir para o Elahá fazer aquela prece final para a gente, agradecendo demais a participação de todo mundo que esteve conosco. Se você quiser, antes de fazer a prece, fazer um emenda aí, fica à vontade também, viu, meu amigo? Eu acho que está costurado. Então vamos lá, então vamos fazer aquela prece, convidar você que está aí nos acompanhando agora, se quiser colocar um copo com água aí, tenha certeza que essa água vai ser fluidificada, e eu tenho certeza que os amigos espirituais vêm ao nosso encontro para nos ajudar a ter forças para seguir adiante nessa nossa jornada. Elahá, vamos lá? Querido Senhor, nesse momento que Tu nos concedes, de reunirmos os nossos corações para buscarmos a Tua presença próximo de nós. Queremos este momento, esta noite, te pedir não por nós que estamos aqui reunidos, mas por todos os Teus filhos que se encontram hospitalizados, nas diferentes unidades hospitalares do mundo inteiro. Que as bênçãos de saúde que promanam do mais alto, em socorro dos nossos queridos irmãos, possa ser nesse momento administrada em todos os leitos de todos os hospitais da terra. Deita, Senhor, os teus fluidos revigorantes nas bolsas de soro que se encontram ao lado de cada um dos leitos, de todos aqueles que se encontram internados, de todos que nesse momento passam as aflições decorrentes das inúmeras enfermidades que a terra possui. Acolhe, Senhor, carinhosamente no teu seio, todos aqueles que partiram esta noite, este dia, na direção da pátria espiritual, por qualquer doença que seja, por qualquer forma de desencarne que seja, que os espíritos benfeitores, que se dedicam ao trabalho de socorrer as almas que retornam ao mundo espiritual, possam encontrar em nós os fluidos necessários para facilitar o desligamento daqueles que partiram e auxiliar assim, Senhor, a oportunidade deles se reintegrarem à comunidade dos espíritos. Ampara a todos eles e dá-lhes a serenidade e a paz que necessitam nesse momento de transição. Acolhe também carinhosamente todos os lares da terra que soluçam os que partiram. Abençoa as famílias que questionam a ida dos seus entes queridos e que soluçam sem ter a bênção da imortalidade para entender os teus propósitos. Deita as tuas bênçãos sobre o coração de todas as mães que, aflitas, questionam a ausência de seus filhos, que partiram antes delas, fazendo com que experimentassem uma dor tão amarga para seus corações. Protege todas as famílias que têm seus entes queridos hospitalizados, para que eles tenham revigorado a sua fé, seus bons propósitos, e assim consigam aproveitar da melhor maneira possível os seus próprios fluidos para restabelecer a saúde daqueles que, segundo a tua lei, poderão retornar aos seus lares
para continuar as suas existências com uma nova visão de vida, com novas reflexões e novos propósitos a partir da experiência que passam. Que todos, Senhor, que todos na terra possam ser abençoados. Abençoa todas as unidades hospitalares, todos os médicos que operam, todos os enfermeiros, todos os que atuam nessa área. Que nessa hora todos os lugares aonde se acolhe doentes possam ser acolhidos e envolvidos pelas tuas energias. E por fim, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a maternidade de todos os hospitais. Assiste os médicos que recebem nas suas mãos os novos companheiros que chegam para ajudar a construção da era nova. Abençoa todos esses que estão chegando, vidadores da tua causa, que virão para auxiliar a construção da terra com que tanto sonhamos. Assiste cada parto desse, Senhor, e agasalha no teu seio cada um daqueles que tu designaste para que viessem à terra, para completar a tarefa de transformação que o século vindouro haverá de oferecer para todos nós. Que esses companheiros possam promover as bases da transformação que o mundo precisa. Inspira a cada um deles que retorna, para que não esqueçam os seus compromissos e assim possam realizar um passo a mais na grande mudança que temos para os próximos séculos. Assim, Senhor, inteiramente entregues aos teus cuidados e sabedores que o teu amor infinito reserva para nós invariavelmente o melhor, nós nos agasalhamos no teu seio bendito, te dizendo que agradecemos a ti por todas as coisas. Te agradecemos pela bênção da fé, pela luz do esclarecimento, pela oportunidade da saúde que tu nos concedes. E te rogamos, abençoes a todos nós, nas enfermidades que nós possuímos, para que possamos ser beneficiados, se assim for nosso merecimento, pelas bênçãos que vêm de ti. Que o amor que tu derramas pelas tuas criaturas possa alcançar a todos os teus filhos e possamos, assim, ter uma noite de profunda paz, de muita serenidade e amor, e que os teus espíritos benfazejos aproveitem o melhor dessas energias para dar a todos nós segurança, serenidade, fé e força para o dia que se avizinha. Permanece conosco, Senhor da vida, e nos guarda na tua paz. Muito bem. Obrigado, Elahá. Divina, suas despedidas aí para Elahá e para todos os nossos ouvintes e os nossos amigos que estão nas redes sociais. Muito bom ouvir você. Peraí, Divina. Peraí, só um minutinho. Aí, vai. Peraí. Aprendeu muito, né? Muitos irmãos querendo saber tanto. Isso é muito bom, tá? A gente vai continuar com o Pinga Fogo, né, Rubens? Vamos sim. Semana que vem, 4 horas da tarde, né? 4 horas da tarde. Um abraço para todo mundo aí que participou. Elahá, fique com Deus, viu? Eu quero só destacar que você falou, mas não ficou claro. Na próxima semana, o nosso Pinga Fogo é às 16 horas. Isso, 4 horas da tarde. Isso mesmo. Isso, então, ó, a gente tem uma outra live. Vai lá agora. Eu tô pensando, lá, como é que vai ficar no futuro esse negócio da tecnologia, hein? O pessoal, eu não sei não, mas vai ficar interessante, né? Eu vi outro dia um texto falando que as pessoas estão esperando quando é que vai voltar à normalidade. Aí o texto dizia, nós já estamos na nova normalidade. A normalidade anterior deixou de ser o normal. Essa é a nova normalidade. Nós vamos aproveitar muito mais essas potencialidades. O home office vai se tornar cada vez mais intenso. As empresas estão descobrindo que podem ter menos custos da forma como estão trabalhando. Então, muitas coisas vão mudar e aquela realidade antiga talvez
não vai voltar mais. Será passado? Evidentemente, parte volta, parte não volta, mas a gente vai dar um passo aí na direção de uma transformação. Ó, tem um recadinho aqui que eu vou falar no ar. O Odilon, lá do Centro Espírita Amparo de Maria, disse assim, ó, pede pro professor cidade? De Cametá, no interior do Pará. Cametá! Então, ele tá falando assim, ó, que a próxima vez que você for lá pelo Pará, pra você dar uma passadinha por lá também, viu? Com certeza. Conhecer a terra da minha mãe vai ser muito bom. Não acredito. Então, Odilon, não perca tempo, tá? Reforça, assim que acabar esse processo de pandemia. Em Cametá, que era a maior comunidade judaica da Amazônia, fora Belém e Manaus. Era a única cidade, fora as duas, que tinha sinagoga. Minha mãe ia na sinagoga de Cametá. Deve existir ainda lá. Elahá, obrigado, viu? Prazer meu. Muito obrigado para todos e uma boa noite, gente. Segunda-feira que vem, 16 horas, a gente continua a quarta parte do Pinga Fogo com Jorge Elahá. Você continua aí acompanhando a programação da Web Rádio Fraternidade. A gente encerra a nossa transmissão agradecendo e lembrando você que amanhã a gente tem 16 horas o nosso irmão Wagner Gomes da Paixão falando sobre Chico Xavier, o Cisco de Deus, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, cedinho aqui na Emissora do Bem.